Amigos Rooftopers, amanhã Bahia, mas primeiro os nossos Rooftopers Masters, César. E o Paulinho já travou, tá caindo a coisa lá, hein? Eu acho que a bola foi para você. A internet de Orlando, cara. O Elon Musk acabou. A gente pelo menos ficou sorridente ali na tela, né? Foi isso. Então, nossa, cara, vamos nessa, né? Vamos nessa aqui. É sensacional. Alguma coisa vai acontecer já no Garibaldi. Paulão, essa porcaria da internet americana aí, não funciona, essa draga. Porcaria. O Xi Ele está com 3G. A internet americana 5G e o Trump agora vai ter que pedir perdão de joelhos. A China cortou os subsídios dos chips. O cara fica brigando, né? O cara fica brigando. Amigos Rooftopers, devido a falhas técnicas aqui na nossa central americana de produções, saímos do ar por motivos técnicos, mas estamos aqui retornando com o nosso amigo Robertoni. César, obrigado pela paciência. Cliquem, vamos correr, porque já tivemos problemas técnicos aqui e temos que falar do jogo do Bahia amanhã. Depois de darmos a volta ao mundo, amanhã começamos a nossa segunda volta ao mundo, porque jogamos amanhã com o Bahia, que é em casa, graças a Deus, mas depois disso a gente já vai quarta-feira para o Ceará de novo. Provavelmente ele deve botar um time um pouco mais descansado amanhã. Eu estava lendo alguma coisa que Estava lendo. Paulão estava lendo, mas o chipinho do Trump não vai longe. Eu acho assim, Galuzzi, depois foi mais ou menos, alguém falou aí, né? Eu não fiz essa conta, nem tive esse capricho. 26 mil quilômetros, cara. Meia volta ao mundo. Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza, São Paulo, La Paz, São Paulo, aí vamos para... Nisso foram os 26 mil quilômetros, aproximadamente 24 mil quilômetros, sei lá. Isso é meia volta ao mundo mesmo, metade do planeta, cara, em 10 dias aí. E, óbvio, vai repercutir no cansaço, né? Vai repercutir em desempenho, embora a gente tenha um elenco aí bacana para ir trocando, cheio de opções táticas, opções técnicas, né? O grande detalhe é que essa temporada, né, César, ela é atípica, porque a gente tem que se preocupar com um grande torneio aí no Mundial daqui a 40 dias, né, que é uma coisa próxima. Então, né, Paulão, a gente está falando aí, nem sempre a gente consegue ter aquela velocidade que a gente gostaria depois de uma batelada de jogos desses. Então, como você mesmo falou, a gente deve entrar, eu acho que um time mais descansado, com um meio de campo que não está atuando muito, e ainda bem que a gente tem essa condição de poder, né, revezar os jogadores, fazer, não um rodízio, mas dar uma revezada com qualidade, né? É o que eu faria se eu fosse o Abel agora, principalmente pensando também na partida depois que a gente vai ter contra o Ceará, que é uma partida de mata-mata pela Copa do Brasil, então o time tem que estar fortalecido ali. Então é uma temporada típica, mas eu acho que a gente está num bom viés, né? Eu acredito que nós estejamos num bom viés. E a gente vai ter uma ótima oportunidade aí para ver como é que esse meio de campo vai se comportar, esse ataque com o Paulinho. Tá? O pessoal está com muita expectativa, né? Quer dizer, muita esperança. Não vou nem falar a palavra expectativa, porque daí já joga muito lá em cima. Mas uma esperança de um futebol bem agressivo, bem vertical, né? O que você acha que a gente pode ganhar nesse ataque aí com essas opções aí, pessoal? O que vocês acham? Eu digo assim, em relação ao que a gente veio jogando até agora, né? A entrada do Paulinho, por exemplo, a gente tem que dar uma testada no Paulinho, né? A gente, na verdade,
viu o Paulinho jogando 15 minutos contra os Curica. É isso que a gente tem de ideia do que jogou o Paulinho, né? Amanhã eu também vi que o Rios deve ficar guardadinho, ele deve entrar com o menino do Bragantino, que chegou agora, e o Evangelista. E... Opa, volta pra cá. Manda a bola pra cá. Então, e ficou chipinho. Tá chipado aí a coisa. Não, eu acho assim, o Abel tem um plano. Temos um plano. Se ele disser que ele não tem vários planos, é até covardia, né? É até covardia. Eu acho que amanhã, quando o Paulo estava falando, eu concordo. O meio-campo ele vai fazer com um dos volantes marcadores, muito provavelmente, eu acho que ele vai usar o Aníbal, né? Ele vai usar o Aníbal, vai entrar com o Lucas Evangelista e um dos meias. Possivelmente o Felipe Anderson, acredito eu. Pode ser que seja Maurício também, mas eu acho que o Maurício ele não vai soltar desde o começo ainda, porque não está seguro do ritmo, etc. O ataque vai ser o mesmo, agora não sei se volta Vitor Roque ou se permanece o Flaco depois da... É tudo uma questão tática, cara, não é questão de merecimento, né Galuzzi? Os jogadores têm que entender isso, a tática, hoje o jogo não é para você. Você está jogando bem para caramba, mas o jogo hoje é para o fulano. Não sei se o jogo é para o Vitor Roque ou se o jogo... Eu não conheço o Bahia o suficiente para dizer se jogar contra o Bahia é para o Vitor Roque ou é para o Flaco Lopes. Não sei dizer. Eu sei que o que não sai é Facundo Torres. Se sair, é para descansar se o time estiver bem. O Facundo Torres realmente ele ganhou ali o coração na parte tática, até eu acho que no esforço mesmo. O Facundo vem muito bem ali até na composição do ataque ali. Eu acho que nessa partida, eu não sei se talvez ele vai entrar com o Piquerez, com os laterais, o Piquerez e o Giai, que jogaram bastante aí também nessa, talvez possam ter um tempinho aí para descansar para as outras partidas. Mas realmente a expectativa um pouco para o ataque, e o Bahia é um belo time, né? Está em primeiro no grupo lá, o Rogério Ceni está com a moral, e eles vão vir tranquilos aí para jogar, para conseguir um bom resultado, conseguir até um empatezinho, para eles seria ótimo, ou até a vitória mesmo. Mas não sei, eu acredito que a gente tem que ajustar justamente esse momento que a gente tem a possibilidade de dar uma segurada para o pessoal descansar um pouco, porque a gente está bem na tabela, para poder administrar a quantidade de jogos que a gente vai ter para frente, que é um absurdo, né? Um negócio assim, para qualquer liga do mundo seria impensável, né? Mas na verdade a gente tem a mesma sequência, né? Tirei do Wi-Fi americano e botei no 5G da companhia telefônica. Vamos ver o que vai dar daqui para frente, né? Mas voltando aqui à nossa grade de informativos, boa. Ele deve amanhã entrar com um time mais descansado, né? Como eu estava falando, o Rios não deve jogar amanhã, deve jogar o Evangelista. O Estevão, que saiu vomitando no último jogo também, eu acho que não deve jogar. Eu acho que vai jogar o Paulinho amanhã. Eu acho que amanhã a gente vai ter um ataque completamente novo. Eu não sei, isso é que eu estava lendo aqui. Paulinho, Flaco e o Facundo, que é uma surpresaça que veio. A gente estava, inclusive, falando aqui em off, que bela surpresa que esse menino está sendo no Palmeiras, né? Está jogando muito bem e está fazendo praticamente, não guardou o dele, infelizmente, né? Mas ele está jogando muito bem, quase guardou, mas deu assistência, sem querer querendo, para o Maurício fazer, né? E eu acho que vai jogar o holandês Vanderlan na esquerda, né? No lugar do Piquerez, e também o menino não é de ferro, né? Tem que dar uma descansada para o rapaz também, que para mim é o grande responsável por não termos conseguido sermos campeões no ano passado. O Piquerez, para mim, é o Piquerez mais 10.
Concordo com você, é o titular absoluto, é ele mais 10. Absoluto. Até o Everton dá para questionar e questionar o Piqueires. É impressionante que esse homem está jogando bola. E você estava falando do Fagundes, o Facundo era uma surpresa para a gente. Mas eu estive vendo aí até uma página, um perfil, um site americano sobre futebol, sobre soccer, e o pessoal comentando a força do Palmeiras no mercado internacional, etc., e falando do Facundo. O Facundo estava sendo pretendido, negociado para um time da Europa, não é Premier League, eu não sei, acho que foi de França, e estava sendo negociado, e o Palmeiras atravessou, não, chegou com uma proposta, e o staff do rapaz. O rapaz preferiram o Palmeiras, que é um time que está disputando nível continental, vai estar no Mundial, ao invés de simplesmente ir parar numa pequena cidade do interior da Europa, para dizer que joga na Europa, né? Aí, de repente, chega lá e fala, não, você não serve, vai ficar no banco, fica lá amargando 1 ano, 2, e é esquecido, né? Esquecido. Então, mas você sabe que o Romário, há uns meses, eu não lembro quando foi exatamente, há meses atrás, não sei quantos meses, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, entre ser jogador de um time protagonista no Brasil, hoje os protagonistas são Palmeiras e Flamengo, e jogar num time B da Europa, eu hoje, Romário, jogaria no Palmeiras ou no Flamengo. E eu concordo com ele. O Palmeiras hoje não deve a ninguém. Nós somos... Então, hoje a gente bate de frente com qualquer um. Não, o Palmeiras realmente vive uma situação hoje que é privilegiada. Não é só pela estrutura que tem, mas é pela certeza que o jogador que vem para cá vai ter tudo aquilo que ele solicitou, vai ter atendido, que o seu salário vai ser pago sem problema, que não vai ter problema. Antigamente, aquela coisa, será que você vai receber? Até hoje, muitos times têm isso. E é lógico que se você for analisar em termos de localização, onde que você vai morar, tudo mais, ainda hoje, assim, lógico, você tem uma atração muito grande para alguns centros europeus, alguma coisa assim, é natural mesmo. Mas o jogador, quando ele percebe que ele tem a chance que ele vai ter com todo o projeto que existe dentro do Palmeiras e as competições, o protagonismo que a equipe vem tendo, e ele encara isso mesmo, ele percebe que ele vai ter grandes vantagens. Mas eu acho que, como vocês falaram, só para finalizando essa questão do grupo, o Palmeiras está indo muito atrás de jogadores que têm essa capacidade de agregar e de formar. Um grupo é muito importante, cara. Tudo é muito importante. A gente viu o que acabou de acontecer essa semana lá, no caso no Cruzeiro, com o Dudu. O Dudu sempre foi um jogador que teve que ser mimado aqui do Palmeiras, porque se ele ficasse 2, 3 partidas no banco, ele já ficava, tudo mais. Ele tinha, eu lembro até quando os treinadores colocaram ele de capitão, até para dar uma subida. E daí tá no grupo, de repente fala uma coisa ou outra ali, você já racha o negócio, quebra, você fica achando que você tem o direito a ser titular só por causa do seu nome. Isso esfacela qualquer grupo. Então, talvez essa esteja sendo uma das grandes vantagens também do Abel, não só pela questão tática, mas por ele saber trabalhar muito bem o grupo. Os jogadores sempre têm que ter o respaldo, tem um costa quente ali, e briga por eles e tudo mais, é essencial. Outros técnicos novos também, como você vê, que elogiam o próprio grupo, enaltecem os jogadores, tudo mais, para quê? Justamente para criar esse ambiente, para fechar o ambiente, para que todo mundo esteja unido ali. Isso é fundamental no futebol. Então, essa gestão de grupo, hoje em dia, no futebol, é tão importante quanto um treino tático ou técnico. Né? É fundamental. Galoso, vocês leram o livro do Abel? Não, eu ainda não li. Confesso que eu tenho essa lacuna na biblioteca. O livro eu tinha pego aí, eu ia comprar no Kindle, depois eu acabei ganhando de papel do meu filho, né? E ali explica algumas coisas que não é só a gestão do grupo, ou seja, eu chego aqui, você me dá um monte de gente aqui para eu administrar e fazer trabalhar uma equipe de vendas, uma equipe de criação, uma equipe de motoristas, o que seja.
A questão da gestão ali, com o Abel, com o grupo dele de comissão técnica, e abraçado pelo Palmeiras, gerência de futebol, diretor de futebol, é a questão do perfil do jogador. O Abel cita ali que no momento em que tem a escolha técnica pelo jogador, precisamos de um jogador com tal perfil técnico, tem tais e tais jogadores, é viável a contratação, o staff é favorável, o time onde ele está jogando é favorável à mudança. Quando isso tudo dá certo, eles analisam o perfil psicológico, sociológico, mental, histórico do sujeito, histórico. Porque aí o Abel diz o seguinte, quando chegava nesse ponto, eu depois até posso ver a página do livro e colocar essa citação mais precisa, mas quando chegava nesse ponto, o jogador vinha, assinava um contrato com o Palmeiras, aí ele ia para a sala da comissão técnica, conversar, falar sobre como ele prefere jogar, como é que ele gosta, como é que ele não gosta, a comissão falava como queria que ele visse, e aí diz o Abel no livro que o jogador assina um contrato com ele e com a comissão técnica. O que é esse contrato? É um contrato não de comportamento, de comprometimento, commitment, né? Como se fala aí em RH, de comprometimento com o objetivo do clube. O objetivo do clube é competir para ganhar tudo o que for possível. Então, é entregar o melhor que você pode entregar. Independente se você está satisfeito com o seu desempenho ou não, você tem que lutar para isso, e ele diz que, explicitamente, que assina um contrato, eu não sei como é que é isso, se é realmente um contrato escrito, você fala cartilha, lembra disso? E aí a cartilha me lembra aquela história, essa infantilidade do jogador mimado, como é que um marmanjo precisa de cartilha, cara? Cartilha nada, cartilha você precisa quando você está lá, começando a vida, aprendendo os princípios, né? A cartilha, um catecismo, um manual de condutas, o que quer que seja. Manual de condutas é outra coisa, comportar de acordo com a instituição, isso toda empresa tem. Mas o jogador tem que saber o que ele quer, o que ele quer para a carreira dele, o que ele quer para a vida dele. Vocês concordam com isso? Absoluto. E dizem as más línguas ali pelas alamedas do Parque Antártica, hoje Allianz Parque, que o Veron e o Patrick de Paula foi por causa do não commitment que eles não tiveram, que eles foram embora. Eles e alguns outros mais, né? É o que se fala. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Não tem... eu acho que... Eu não sei se isso é novo agora no Palmeiras. Eu acho que o Abel Ferreira ele encontrou no Palmeiras. Foi um casamento aí, não sei se o casamento perfeito, mas muito próximo disso. Que ele encontrou no Palmeiras justamente um time que valoriza esse tipo de forma de lidar com o grupo, né? Eu acho que não é de desconhecimento de que o Palmeiras sempre teve grandes times, mas nem sempre teve facilidade de ter um meio de campo bom entre diretoria e elenco, tudo mais. Então, muitas vezes o Palmeiras tinha time que vestia a camisa, mas não vestia mesmo a camisa, né? Só colocava por cima, assim. Então, você ter esse commitment, esse comprometimento é fundamental. Mas eu acho que, infelizmente, César, é o que acontece. A gente deveria ter esse profissionalismo muito mais já incorporado, né? Infelizmente, a gente tem que trabalhar muito isso aqui no Brasil, principalmente porque o aspecto individual ainda acaba falando muito. E o futebol lógico, é um esporte coletivo por essência. Então, se movimenta um cara aqui, você tem que se movimentar junto. Se passou meio segundo, você não fez junto, dançou tudo. Então, é isso, entrosamento, coletivismo, são as palavras de ordem do futebol hoje em dia, e não existe futebol que não tenha esse compromisso, esse coletivismo engajado em cada time. Você há de concordar comigo, Gaules, com certeza, né? O Paulo também. A gente muitas vezes vai perdendo a memória, até a memória curta. Nós temos uma memória aí de 10 anos atrás, um pouco mais. Isso começou com aqueles contratos de metas
que Paulo Nobre fazia com os jogadores. Lembra disso? Veio uma primeira fornada de jogadores, vieram vários no Botafogo, tinha o lateral direito, que eu não me lembro o nome agora, veio o Gabriel, que depois foi pro Corinthians, está no Internacional, veio o Rafael Marques, que estava no Botafogo, que era ex da base do Palmeiras. Esse pessoal veio ali, o Kevin, que veio do Porto, que estava encostado lá, veio também, aí veio o Lucas Barrios, que era uma preferência pessoal do Paulo Nobre. Todos esses caras vieram com um contrato de metas. Você vai ganhar tanto, ganhar mais tanto, você vai precisar chegar a tanto. E para chegar a tanto, você precisa que o time chegue. Então, você tem que colaborar com o time. Eu acredito que esse movimento começou dali. É verdade. Porque, não, cara, você lembra da história? Lembra? Vou lembrar. A chegada de Wagner Love no time do Palmeiras, líder do campeonato de 2009, com 9 ou 10 pontos na frente. O Jorginho Cantinflas deixou o time na frente para Muricy. Muricy entrou, aí se contratou o Wagner Love, foi uma ciumeira danada, e o Palmeiras foi perdendo um jogo depois do outro, ficou fora da Libertadores. E era líder com 9 pontos na frente. Mas eu acho que tudo isso daí, César, acho que mostra bem a história, assim, da italianada administrando o futebol, porque de 76 até 91, quando entrou a Parmalat, a gente não teve uma gestão profissional no futebol do Palmeiras. Daí entrou a Parmalat junto com o Brunoro, que falou, não, ó, futebol é quem toma conta e a gente. Multicampeão, né? Parmalat saiu, a gestão voltou para a mão dessa turma toda. Foi a maior vergonha, porque a gente conseguiu cair aí, né, 2 vezes por má administração. Veio Paulo Nobre, e eu acho que o Paulo Nobre, eu que estava falando, eu fiz até assim que eu falei, você está tirando a palavra da minha boca. O Paulo Nobre foi a grande virada do profissionalismo no futebol do Palmeiras, e a gente passou a ser exemplo. O Abel, que era uma figura completamente desconhecida até chegar no Palmeiras, o Abel era técnico do PAOK. Quem ouviu falar do PAOK na vida? Mas veio aquele jovem português com ideias e encontrou no Palmeiras, com sede de se profissionalizar, com gestões vindo do Paulo Nobre, Gagliotti, e com a tia Leila, que tem sido uma ótima presidente, tem se mostrado muito boa, e esse casamento perfeito, e ele mesmo fala isso, ele fala, hoje o Palmeiras senta na mesa, o Real Madrid, o Chelsea, e com qualquer um, e fala de igual para igual. E ele não está errado nisso. Olha, eu só sonho, eu vou falar para finalizar aqui, eu tive uma grande esperança, cara, eu sei que o Abel, acho que talvez possa sair no final desse ano, até para buscar mais, né, motivações para sua carreira. Tomara que não. Eu acho que, não, tomara, mas eu acho que todo treinador que faz uma boa passagem pelo Palmeiras volta depois. O Abel é relativamente para treinador, ele é novo. Eu tive uma grande esperança que ele saia e depois ele volte, daqui a uns 5 anos, sabe, alguma coisa assim, um pouquinho mais. E daí quem sabe quem pode ser presidente do Palmeiras novamente, né? Quem não imagina, de repente, em Palmeiras com Abel Ferreira no banco e Paulo Nobre de presidente? A gente tem aí, o Abel saindo, a gente já tem preparado aí, que está agora ganhando experiência, o Dorival, que pode assumir aí por um tempo, né? Não todos. Esquece. Não, tá louco. Deixa o Dorival tomar conta lá do Curica. Da seleção, alguém é assim. Mas, gente, é o seguinte, não vamos perder o foco, não, cara. Hoje aqui a gente está chegando perto do jogo da sexta rodada do Brasileiro, é isso? Sexta rodada do Brasileiro. Sexta rodada. Os líderes, se ganhar amanhã, já continuamos líderes, independente de resultado. Eventualmente, podemos até abrir alguma margem, porque Dorival estreia amanhã e pode fazer alguma surpresa ao Flamengo, né? Parece, né? É verdade. Que acredite se quiser, no Maracanã.
Acredite se quiser, eu não acredito. Eu não acredito. Mas só para fechar aqui um pouquinho, né? Convocando todo mundo que pode e vai ao Allianz Parque amanhã, depois de um bom tempo sem jogo no Allianz Parque. A gente vai ter Palmeiras contra o Bahia. Nós vamos ter a transmissão direta aí no Premiere, no Sky Plus, né? Para aqueles palmeirenses que estão agora pulando de streaming em streaming, de galho em galho, que nem nós, né? Que nem nós. Então, essa é a parte ruim da coisa. Dizem aí que fazendo as contas sai mais barato do que ter uma TV a cabo como era antes. Eu não sei não. Então, amanhã, domingo, hoje tem jogo do Palmeiras pela 6ª rodada do Brasileiro, contra o Bahia. O time vai estar cansado. A gente espera que esteja renovado, com novas surpresas, aí, novas flaquices, que alguém apronte uma nova flaquice amanhã, né? Tem que colocar o oxigênio dele. Provável, resolva explodir o jogo no Allianz Parque e que a gente consiga mais os 3 pontinhos aí e mais moral, né? O que vocês acham? Vamos ganhar ou não vamos ganhar? Para a gente encerrar aqui. Bora para cima. Ouvi dizer que os caras vão botar um saco plástico na cabeça do Flaco amanhã antes de ele entrar em campo, para ele entrar sem oxigênio nenhum, que daí ele vai marcar 3 amanhã. Ele vai ser estudado, ele deve ter algum tipo de hemoglobina, de hemácia ali diferente, que carrega mais oxigênio. Quanto menos oxigênio tem, mais ele carrega. Sei lá, porque o que o homem correu não é brincadeira. Isso chama-se concorrência. Medo de perder a vaga. Concorrência faz bem. Não é isso, cara. Eu tenho certeza, eu vou falar para vocês aqui baixinho. Ele não quer ir para o River Plate, cara. Ele não quer voltar mais para a Argentina. Não é lógico. Mas eu acho que ele deve estar com alguma muchacha por aqui, está gostando do estilo. Ele está falando um português bacana, cara. Eu vi a entrevista dele. Está falando um português com muito pouco sotaque. Então, eu acho que ele está se encantando aqui pela vida paulistana. No próximo carnaval ele sai, ele desfila no próximo. Vamos nisso, então? Vamos. Olá, pessoal. Palmeiras, sininho. Se inscreve, curte. Manda mensagem. Nós estamos aqui para te responder. E estamos esperando para você vir participar com a gente. Um abraço, boa noite, gente. Boa noite.